My name is Helena Costa. I'm a professor at the University of Brasilia, and on behalf of our Laboratory of Studies in Tourism and Sustainability, I would like to welcome our speakers for tonight. In Brazil, it is quite night, so sometimes I will make this big little confusion here, but as a research group based in Brasilia, we are very happy to be able to have, can you hear me? It was frozen for me for a second. Is it okay? Is it okay? Yeah, so I will keep going. So on behalf of our laboratory, we would like to say how delighted we are to host today this meeting called Maori Tourism, Embracing Our Past for Preparing for the Future. It is a very special day for us of LATS, our laboratory, because we work as a network of researchers in Brazil and abroad. And it's very special that we can refresh and breathe new ideas coming from outside and coming from new perspectives. So today we have two great experts on tourism, indigenous tourism, sustainability, and entrepreneurship. Thank you very much, Professor Diane, for being with us. She's talking to us from the University of Otago. And also thank you very much, Kylie, to speaking to us today, to share all your knowledge that is very important. Para compartilhar todo o importante conhecimento que ela tem conosco aqui no Brasil. Gostaria também de agradecer a Marina Barque, que está aqui hoje representando a embaixada da Nova Zelândia, o embaixador Chris Langley. Eles apoiaram essa reunião e é realmente muito importante para nós, pois nos permite disseminar as ideias, o conhecimento que estamos discutindo aqui hoje, Brasil afora. Muito obrigado, então, Marina. Gostaria também de agradecer a nossos pesquisadores que estão conosco aqui hoje, essas pessoas que têm trabalhado muito em projetos turismo e interdisciplinaridade, pensando sobre tudo que estamos tentando construir como um grupo de pesquisa. Então, gostaria de agradecer aos pesquisadores do nosso laboratório. Gostaria de também dar um agradecimento especial aqui da Jaqueline Gil, que organizou isso realmente. Ela se esforçou muito para nos ajudar e organizar essa nossa reunião hoje. Gostaria de agradecer a Jaque por essa oportunidade. Gostaria também de agradecer a professora Kathleen, que tem sido uma grande parceira do nosso laboratório nos últimos 10 anos, e é muito bom ter você conosco hoje, pois hoje teremos uma conversa entre o Brasil, a Nova Zelândia e os Estados Unidos e todos vocês que estão no YouTube, e será realmente muito bom poder disseminar as ideias e realmente abordar essas partes culturais, valores. Então, muito obrigada a Kathleen Andrek. E, bom, gostaria de agradecer aos nossos alunos indígenas da Universidade de Brasília. E na última semana nós conseguimos ver o nível de entusiasmo que eles têm com a possibilidade de aprender com outras culturas e também ampliar as perspectivas deles com os seus estudos. E, finalmente, eu gostaria de dizer que, pessoalmente, eu aprendi algo muito importante para mim da cultura Maori. E eu acho que é bastante adequado para o momento que vivemos no Brasil, pois estamos realmente enfrentando momentos muito difíceis aqui. E da cultura Maori, eu aprendi como que esses três conseguem atuar de forma conjunta e como que é importante celebrar todos os pequenos detalhes das nossas vidas. E gostaria de agradecer todos por estarem aqui e realmente de poderem estar aqui para podermos comemorar, né, um rápido respiro de vida. E, Marina, você tem a palavra. Boa tarde a todos, muito obrigada, professora Helena. Eu estou honrada de estar aqui em nome do embaixador Chris Langley e da Embaixada da Nova Zelândia no Brasil.
Estamos realmente muito satisfeitas de fazer parte dessa cooperação acadêmica contínua com a Universidade de Brasília, reunindo as universidades da Nova Zelândia com suas contrapartes aqui. A gente sempre enfatiza a importância de discutir temas estratégicos como esses que serão abordados aqui pelas palestrantes, especialmente os tópicos como os valores indígenas em negócios e a história de sucesso dos Mauares. E realmente turismo e educação são dois itens importantíssimos na agenda bilateral, e eu gostaria de agradecer a todos hoje, especialmente os nossos espectadores nos assistindo no YouTube, por sua UNB também, claro, por sua contínua colaboração, e a nossa anfitriã aqui maravilhosa, Jaqueline Gil. Muito obrigado a todos. Kia ora, muito obrigada, professora Helena, Marina, pelas palavras. Realmente é uma alegria muito grande para nós todos essa conversa hoje, uma conversa muito esperada, um assunto que há muito discutimos, que é turismo indígena e sustentabilidade, e hoje podemos contar aí com uma discussão de altíssimo nível em relação à pesquisa e à prática de turismo indígena na Nova Zelândia. Titiro Wakamuri Kia Anga Wakamua. Espero não ter falado muito errado. Turismo indígena Maori, abraçando o passado para seguir rumo ao futuro. Como acolher o conhecimento e a sabedoria do passado para guiar, inspirar e se desafiar enquanto trabalhamos com comunidades para construir caminhos de resiliência que guiarão o turismo indígena no futuro. Esse é o tema que as nossas convidadas de hoje trazem para a discussão aqui no nosso grupo Let's e também para quem nos acompanha no YouTube. Antes de eu apresentá-las e passar a palavra para as duas, eu vou só fazer alguns comentários em relação a como é que vai funcionar a tradução simultânea para a gente. Os pesquisadores do Let's, os nossos parceiros e convidados, incluindo a professora Kathleen Anderek, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, que estão conosco aqui no Zoom, podem acompanhar em português ou em inglês, só optando aqui embaixo, onde está uma imagem de um globinho, pelo canal de português ou canal de inglês, ou se preferir não ter tradução nenhuma, ouvir os idiomas originais, nos dois casos, deixa apertadinho em off. Quem está no YouTube já está nos ouvindo em português, e fiquem à vontade para se comunicar de volta e fazer as perguntas em português. A gente vai ter a apresentação da Kylie e da Diane, e em seguida a gente vai ter uma sessão de perguntas, e aí haverá a alternância entre perguntas provenientes dos nossos colegas no Zoom com o YouTube. Então, todos são muito bem-vindos a fazer as suas perguntas. A gente encerra a sessão às 18h30, então vamos tentar manter aqui boas perguntas nesse prazo, para que a gente consiga ampliar o debate aqui no Brasil. Novamente agradecemos, então, a Embaixada da Nova Zelândia pelo valioso apoio que nos permitiu ter a tradução profissional do Cristiano Robalinho, que é o nosso intérprete de hoje. Ele está, então, volto a dizer, no canal de português, para quem optar por essa possibilidade aqui no Zoom, ou quem está no YouTube está ouvindo a voz do Cristiano diretamente. Agradeço também a equipe da educação da Nova Zelândia, que vem trabalhando há muito tempo e com muito dinamismo em busca da colaboração acadêmica entre os dois países. E vou convidar, então, as nossas duas palestrantes de hoje, a Kylie Rufio Caruana. Ela é consultora sênior e especialista em turismo indígena na Nova Zelândia. Ela já trabalha com turismo há mais de 20 anos e é especializada em turismo indígena Maori. A Kylie estudou graduação e pós-graduação na Universidade de Otago, no sul da Nova Zelândia. Isso antes dela residir no Japão, por onde atuou por 3 anos como professora de inglês. E quando ela voltou para a Nova Zelândia, ela foi a primeira indígena a assumir um cargo de gestão em políticas públicas no turismo da Nova Zelândia, onde ela trabalhou por 9 anos. E a sua última função foi gerente de desenvolvimento Maori, onde desenvolveu estratégias e facilitou a implementação de componentes culturais indígenas em todas as facetas da organização. Ela trabalhou com operadoras de turismo Maori na Nova Zelândia, ajudando-as a desenvolver as suas experiências. E mais recentemente, a Kylie trabalha como consultora de turismo na empresa TRC Turismo,
como especialista em turismo indígena maori. Ela acompanha os operadores no planejamento estratégico e também trabalha com as iwis, ou as tribos maoris, para entender o turismo como um facilitador econômico e principalmente nesse relacionamento entre agências governamentais de forma mais ampla para fazer essa conexão e a construção dos relacionamentos sustentáveis entre governo e tribos indígenas. A Kylie foi a presidente do Dunedin Host Board, é uma associação de membros da indústria do turismo em Dunedin, a cidade onde ela mora, entre 2012 a 2014, e voltou a assumir essa função em julho de 2020. Ela também foi fundamental no estabelecimento de uma empresa familiar, da Wanau, da família dela, de ecoturismo em 2018. E eles venceram a categoria Maori Business no prêmio 2020 Otago Westpac Business Award. Kylie, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar conosco. E logo em seguida, após ela nos apresentar as suas perspectivas, eu convido a professora Diane Rufio, que é uma acadêmica indígena maori. Ela é professora associada na Escola de Negócios na Universidade de Otago, no sul da Nova Zelândia. A Diane serviu por 7 anos na Força Aérea Real da Nova Zelândia, antes de iniciar os seus estudos universitários e ingressar no corpo docente da Escola de Negócios da Universidade de Otago no ano de 2000. A professora Diane tem ampla experiência em estudos maori e ela é associada ao Centro de Excelência em Pesquisa Maori. O seu trabalho se concentra em desenvolvimento maori, em particular nos temas de economia e negócios, e contribui para o campo cada vez mais proeminente dos estudos indígenas em gestão e organização, especificamente em relação às metodologias de pesquisa, compreendendo características de sucesso para a economia e as empresas. Maori, claro. E a construção da sua capacidade organizacional e intersecção entre o conhecimento entre ciências indígenas e da educação em gestão indigenista. Ela recebeu o Prêmio de Excelência em Ensino na Universidade de Otago, Kaupapa Maori, em 2021, pelo desenvolvimento do currículo indígena na universidade, na Otago Business School. Ela já publicou internacionalmente e com grande ampla de publicações em áreas relacionadas a turismo indígena, liderança, empreendedorismo, ensino superior e metodologias de pesquisa. Então, as duas, muito bom dia, que é a hora, aí na Nova Zelândia. Obrigada por estar conosco. Kylie, a palavra é sua. I think that was me to go. Sou eu então, né? Não é isso? Então, olá a todos. Olá, saudações ao céu acima e à terra abaixo. E agora eu dou minhas saudações aos nossos anciões e líderes. Então, viemos aqui para ouvir e falar sobre o objetivo que nos trouxe até aqui hoje. O meu rio é o Mandakaga e ele está abaixo da montanha Tayorara. E eu sou do povo de Nápoa e do povo da Austrália, do lado da minha mãe. Então, por agora eu vivo em Geneira. E meu nome é Kylie Rufio Karawana. Isso aqui é minha irmã, Dai. E para todos que estão conosco hoje aqui, sejam bem-vindos e saudações. Muito obrigada por essa introdução. Eu não sabia que, eu ficava tão legal em português, foi bem bacana. E eu gostaria só de apresentar um pouco sobre o que estamos falando aqui, um pouco antes da Diane assumir aqui, que é o turismo Maori, que é abraçar o passado para preparar para o futuro. E a Dai vai falar um pouquinho sobre o histórico disso na Nova Zelândia e a pesquisa que ela fez e que outros estão fazendo nessa área indígena. E eu vou chegar ao final aqui da apresentação para falar um pouquinho sobre esse turismo Maori aqui na minha área, tá?
Então, eu sou a Diane e eu vou simplesmente tentar dar aqui a vocês um histórico rápido desse turismo maori na Nova Zelândia, um pouco, que vai falar também um pouquinho sobre o que a Kali vai falar e falar um pouquinho sobre as pesquisas nas comunidades indígenas. Então, os maoris são os povos indígenas da Nova Zelândia, somos o povo da terra e a população maori é mais ou menos 17% da nossa população nacional de 5 milhões de pessoas. Então, somos poucos, digamos assim, mas temos previsões que vamos crescer em 20%, chegaremos a 20% da população da Nova Zelândia até 2035. E quando a gente pensa sobre essas projeções populacionais, a gente olha, por exemplo, essas novas gerações dos nossos maoris, eles terão um maior nível de instrução e precisarão também ter outras oportunidades para aprender o nosso idioma nativo e realmente entender a nossa identidade cultural, nossas práticas culturais. Então, eles têm que ser fortes no nosso mundo maori e eles também terão que ter aquele conhecimento do mundo ocidental, digamos assim. E é por isso que temos mudanças muito interessantes aqui na Nova Zelândia, que foi construído, por exemplo, no cenário de gerações de maoris que contribuíram para o desenvolvimento social e econômico aqui na Nova Zelândia. A economia maori é projetada a ser quase 69 bilhões aqui na economia da Nova Zelândia, com a predominância da agricultura, o florestamento e a pesca, e tivemos realmente um crescimento significativo recente. Por exemplo, tivemos fabricação, obviamente, as TICs, tá? O turismo, temos também o setor geotérmico, o setor de manufaturamento, varejo, e nós temos 4 tipos de organizações maoris na Nova Zelândia principais, está dentro desse espectro. Então, nós temos as organizações tribais, que seriam empresas das tribos, e aqui são empresas que foram estabelecidas por meio de um processo com o governo. Estamos, então, falando aqui de empresas de vários milhões de dólares aqui na Nova Zelândia, que são empresas tribais. Nós temos também empresas coletivas, por exemplo, que também são tribais. Temos também umas outras associações que fazem a gestão da terra maori, e mais uma vez, estamos falando de milhões e milhões de dólares, tá? Essas empresas valem. Nós temos também outros tipos de organizações tribais que não são específicas a uma tribo somente, mas são organizações maoris. E nós temos o número dessas, e temos também, por exemplo, fornecedores de, por exemplo, habitação, de educação dentro das autoridades públicas, e nós temos também os empresários privados, ou seja, empresas que pertencem a famílias, a pessoas físicas maiores. E nós vamos falar também um pouquinho sobre o nosso negócio da família, tá? A Daiane vai falar um pouquinho também. E o setor de turismo, ele é muito importante para a economia neozelandesa, e aqui os maiores são significativos. E vocês, para isso, tem que ter, digamos assim, uma visão do nosso mundo que foi formatado pelas nossas tradições, né? O nosso ambiente natural, os nossos ancestrais. Eu não vou passar muito tempo aqui para dar uma história assim da Nova Zelândia para vocês, mas para vocês terem ideia, a Nova Zelândia é uma nação relativamente nova. As migrações começaram ali no litoral da Nova Zelândia, e então eles estabeleceram seus territórios tribais, e nós tínhamos mais de 100 tribos aqui na Nova Zelândia. Eu e a Kylie somos aqui na Naipli, e a gente vive aqui embaixo em Otipodi, e ainda estamos afiliadas e nos conectamos à nossa terra, tá? Então, se a gente colocasse o mapa aqui da Nova Zelândia numa perspectiva não maori, teríamos limites diferentes, que seriam aqueles conselhos regionais das autoridades públicas neozelandesas. E, claro, a gente mudou, tivemos comércio, né,
comida, alimentos, enfim, fazíamos trocas de outros recursos, e aqui o contato europeu começou em 1642 e 100 anos depois, o James Cook veio para cá, e aí foi quando a gente começou a ter os sealers, os caçadores de baleia também, os missionários, e a empresa da Nova Zelândia que entrou, que foi o início, né, daqueles colonizadores que começaram a vir e comprar terra na Nova Zelândia. E ao passar do tempo, naquele momento, a economia maori era muito forte, e era realmente muito forte para essa nação. A gente fornecia, por exemplo, alimentos para cidades, a gente tinha empresas de transporte, de mineração. Nós éramos, inclusive, comerciantes internacionais. A gente comerciava, por exemplo, peles. Chegávamos, por exemplo, na China, nas Américas, por exemplo, como também outras nações europeias. E éramos realmente uma economia pujante naquela época. E, infelizmente, bom, na verdade, felizmente, as organizações econômicas que tínhamos pertenciam às tribos. E aí nós tivemos o Tratado de Tiriti, que foi assinado em 1840, que era uma parceria entre os maoris e os governos para que eles tivessem, então, essa relevância, por exemplo, da participação maori e o envolvimento ativo maori nas instituições que influenciam, por exemplo, a parte de legislação, e isso levava à proteção, por exemplo, do nosso povo, da nossa língua, do nosso sistema de conhecimento, a nossa identidade. E nesse momento, tinham várias violações, claro, né? Pois havia alguns problemas, mas não há nenhum argumento que a economia maori, ela conseguiu, por exemplo, eram todos coletivos, e aí algumas legislações foram aprovadas aonde você não poderia ter uma empresa numa questão de coletivo, que é quase como se fosse uma cooperativa. E aí, claro, né, nós perdemos as legitimidades de todas essas organizações, e aí perdemos como nação, né, como um povo, terra, e depois, em 1975, tivemos o Tratado de Waitangi. Claro, né, temos várias outras coisas que ocorreram, mas isso foi estabelecido ali num tribunal que chegou, tá, nesse Tratado de Waitangi, em 1975, e isso aqui tem sido a base de vários assentamentos, e o que eles conseguiram atingir nos últimos 20 anos com o governo, mas foi também a plataforma onde outras legislações na Nova Zelândia foram aprovadas, legislações como a lei da língua maori, que tornou o idioma maori um dos idiomas oficiais da Nova Zelândia, como também a lei de educação, que na verdade construiu todos os princípios desse tratado com algumas legislações específicas, alguns projetos de lei específicos, e é por isso que eu digo que a Nova Zelândia é uma economia política bicultural, e dentro da nossa legislação há uma exigência para que o governo, para que a nossa economia responda os princípios dessa economia maori. Então, para a gente, né, o mundo maori. Então, quando eu penso sobre o nosso mundo, né, esse mundo maori, eu penso sobre os mitos da criação, ou um específico que é a história do Papatunaku, que é a mãe terra e, obviamente, o pai no céu. E a história é que eles estavam se dando muito bem, você não conseguia se meter entre a mãe terra e o pai céu, e não foi até que eles conseguiram se meter entre os dois, que aí sim as águas, né, a terra conseguiu ter, por exemplo, digamos assim, esse espaço entre eles. Eu gosto de falar assim quando eu falo sobre economia maori, porque ela é realmente muito conectada com esse entendimento do mundo, tá? Estamos conectados, pois tudo é interdependente. Quando a gente fala com relação a uma economia maori, estamos falando sobre o relacionamento que temos com a mãe terra, o ambiente natural, tá? Dentro do pai céu também. Então, nós temos o nosso sistema de conhecimento maori, que é esse Matauranga, que são, na verdade, o sistema de conhecimento tradicional, como também epistemologias tribais, que é o que nos conecta ao nosso mundo ao redor. Nós temos, por exemplo, o conhecimento das nossas estrelas, do nosso método de cultivo, de colheita, e esse conhecimento ele era repassado por gerações
para as gerações mais jovens. Bom, nós tínhamos, né, especialistas desse conhecimento que repassavam esse conhecimento para as gerações. E um outro elemento chave, tá, é quem somos como um povo. Então, quando a gente se apresenta de uma forma mais formal, a gente sempre se refere a nós mesmos como indivíduos, mas conectados ao coletivo, ou seja, conectados ao mundo ao nosso redor. Então, a gente fala, por exemplo, sobre a nossa genealogia, ou seja, a nossa conexão ao sistema. A gente fala também sobre a nossa tribo, né? A gente se conecta também à nossa subtribo, né, que é o Rapu, nosso Falo, que é a nossa família, e também a nossa Finoa, que é a terra. E a Kylie falou um pouco sobre a nossa montanha, o nosso rio. E ela, ela falou ali da área de onde somos. E aqui estamos pensando como que isso é uma parte central. E não é simplesmente falar só sobre os nossos ancestrais, as nossas conexões, mas essa parte física de nós como um povo. Então, isso aqui também tem outros significados. Por exemplo, o Fano pode ser também nascer, né? E a Finoa é a placenta além de terra. E isso, na verdade, demonstra essa conexão, essa conectividade entre o cosmológico, o físico, o espiritual, o fisiológico também, filosófico. Nós temos também, por exemplo, o Tikanga, que seriam as formas maiores de fazer as coisas, né? Ou seja, nossos costumes, por assim dizer. E aqui nós temos algumas questões que estão, digamos assim, no cerne dos nossos valores culturais. Aqui eu só tenho 3, mas nós temos, claro, vários, mas esses são os mais conhecidos, e a Kylie provavelmente vai falar um pouco sobre isso. Mas nós temos o Vinaya Tanga, que é o reconhecimento, né, daquele vínculo de relação entre o nosso povo, que influencia como que nós nos envolvemos com outras pessoas, pois a gente vê todas essas relações entre o povo, e isso, na verdade, inclui, né? E isso também pode nos colocar, por exemplo, entre relações, e também pode nos relacionar aos nossos ancestrais, como também às nossas gerações futuras. Katiak, então, é o reconhecimento de que não há uma separação entre os humanos e o mundo natural, pois a gente, né, vem da Mãe Terra e do Pai Céu, então a gente não vê uma separação entre o mundo, pois a gente reconhece que, como humanos, nós somos guardiões do ambiente natural. E, claro, Semanatica, que é um valor de como nós vemos o nosso envolvimento com outros, pois temos que tratar os outros com respeito, generosidade, qualidades como hospitalidade. E eu estou, claro, aqui dando uma representação muito simples desses valores, pois elas são muito mais detalhadas e muito mais complexas também como valores, numa realidade assim, né, maori. Então, aqui a gente tem um pouquinho do nosso mundo, nossa cultura maori, como a gente vê o nosso mundo. E temos esse mundo complexo, esse meio ambiente, isso aqui reconhece os nossos valores, nós temos as nossas identidades, nós somos coletivos e somos conectados ao mundo ao nosso redor. Então, quando a gente entra, por exemplo, num espaço de pesquisa como esse, é importante que a gente não entre, digamos, em conflito em outros tipos de conhecimento. Então, na verdade, né, são aqueles cientistas que fazem a pesquisa, por exemplo, das práticas dessas comunidades indígenas. Temos também, por exemplo, a desumanização, por exemplo, desses conhecimentos indígenas que terminam dando privilégio ao conhecimento ocidental, sendo algo mais importante, digamos assim, mais consolidado que o conhecimento indígena. E como temos tudo isso, temos um mau entendimento para uma visão mundial de que, na verdade, gosta, né, dessa experimentação, digamos assim, nas comunidades indígenas, porque não são considerados humanos. Então, a pesquisa realmente é uma desses vocabulários do mundo indígena, e pesquisa que foi feita nas nossas comunidades indígenas, ao invés de pesquisa sendo feita foi feita na
comunidade e não com. Então, aqui nós temos uma ênfase do com, o para e para no sentido delas. E dentro dessa metodologia, nós temos essas abordagens, as suposições, para que vocês possam, então, estudar com esses povos indígenas e comunidades. Então, aquele conhecimento de pesquisa localizado. Então, nós temos algumas características dessa pesquisa Maori, que vem, por exemplo, que significa que reconhece os privilégios maores, ou seja, o conhecimento maori, valores maores, a construção de identidade, língua e imagens que são todos utilizados para determinar as suposições, valores e ideias da pesquisa e torna tudo muito claro o que é distinto aqui e é significativo e lógico para os maoris, para os povos indígenas. E também, né, essa pesquisa Maori, ela também dá o empoderamento dos indígenas por meio da produção de conhecimento e capacidade nos nossos termos, para os nossos objetivos. Nós temos também essa parte relacional, que também é estabelecido nesse ambiente de pesquisa entre a pesquisa e os participantes, e com isso traz responsabilidades e obrigações em termos da relação de pesquisa. Agora, claro, com isso, a gente também termina por ter um protocolo distinto que orienta a pesquisa e mostra que o Maori Ticana, que é o protocolo que é seguido durante o processo de pesquisa. O que isso quer dizer na prática? Isso aqui é um rápido resumo do que isso realmente quer dizer na prática. Eu gostaria de refletir que a maior parte das pesquisas indígenas são qualitativas, tá? Principalmente porque para poder entender o relacionamento é sobre conversa, ou seja, você tem que conversar, tem que compartilhar. E você não consegue fazer isso simplesmente utilizando um número ou uma frequência, digamos assim. Então, a gente tem entrevistas que termina levando a conversa, a gente talvez tenha grupos focais, que é um termo Maori de como que a gente se reúne para aprender um com os outros, e é só um reconhecimento, pois quando a gente traz mais pesquisa dentro dessa comunidade, nós utilizamos as nossas palavras e descrevemos os nossos significados para esses métodos, e dados quantitativos têm, sim, sido utilizado, como também estatísticas, para fazer o perfil das comunidades indígenas, e normalmente em maneiras negativas, tá? E normalmente são estatísticas bem negativas, e temos acadêmicos indígenas que estão utilizando métodos quantitativos como Aaron Lingley, Jaron Walker, mas na prática, né, essa pesquisa que utilizamos é sobre descolonizar a pesquisa, é também fazer uma pergunta, né, sobre aquele privilégio na forma que a gente tem sido condicionado a fazer a nossa pesquisa na academia, incluindo os nossos processos institucionais, como questões de financiamento e aprovação, ética. É também uma posição estratégica que desafia, digamos assim, a instituição dominante na sua construção dessa pesquisa. E aqui temos todo esse problema como ele é definido pela comunidade desde o início, mas a gente termina tendo esse efeito dentro da comunidade, e temos aquela questão da pesquisa com e não a pesquisa da comunidade indígena. Nós temos também a coelaboração do processo de pesquisa do início, não algo que você inclui só no meio, não. Aqui nós temos que incluir as vozes indígenas em todo aquele desenho da pesquisa. Então, imagens e linguagem adequada precisam ser utilizadas e, obviamente, estar embutidas nesse desenho da pesquisa. Nós temos também aquela parte de responsabilização da pesquisa, né? E isso, claro, né, demora um pouco de tempo, e é um pouquinho mais do oi, tudo bem, mas é sobre construir a confiança, o entendimento entre nós, né, os pesquisadores e os participantes da nossa pesquisa, e é também sobre o compartilhamento de conhecimento. Não é captura de dados, coleta de conhecimento, não. É um processo recíproco de compartilhamento de conhecimento entre nós, ou seja, os nossos pesquisadores e nossa comunidade que participa da pesquisa. E nós temos também
né? O dado é taonga, ou seja, ele não pertence ao pesquisador, ou seja, quando eu faço pesquisa com a comunidade maori, aquela pesquisa pertence a eles, tá? E se eu quiser publicar essa pesquisa, eu tenho que ter a permissão deles, e estamos fazendo uma pesquisa agora que eles são coautores dessa publicação também, mas o conhecimento é deles, tá? E pertence a eles, e isso é realmente um ponto bem crítico, por exemplo, entre os pesquisadores, a academia, e nós somos, né, os guardiões desse conhecimento e temos, né, essa função, digamos assim, de pesquisador. Então, eu dei uma visão geral aqui desse contexto maior e elementos de pesquisa da nossa comunidade indígena. E eu vou agora só passar para a Kylie para ela falar um pouco sobre o turismo maori, tá? Muito obrigada. Bom, eu trabalho nessa área já há muitos anos e sempre foi uma paixão minha. Eu cheguei a viver no Japão e enquanto eu morava lá, eu me tornei muito apaixonada sobre o que era, né, ser alguém da Nova Zelândia, o que era, como é que era ser maori e viver na Nova Zelândia. Eu falava muito disso para as pessoas e quando eu comecei a trabalhar essa parte do turismo e falar sobre a Nova Zelândia como destino, como que poderíamos vender como destino, a gente sempre falava sobre as experiências e o turismo de maori que nós tínhamos na Nova Zelândia era realmente um dos pontos únicos de venda que nós tínhamos como um país, né? E também como uma oferta de turismo muito forte para permitir que as pessoas conseguissem se conectar com aquela parte do negócio. Isso era muito bom para uma operadora de turismo, pois para mim o turismo maori é sobre conectar as pessoas que vêm para o operador de turismo e conectá-los com o local onde você está por meio das histórias e interpretações que só os maoris podem oferecer quando a gente está falando da nossa terra, né? Como a Dai falou, por exemplo, da Mãe Terra e o Pai Céu, eles são os nossos avós, mas antes e no meio temos vários elementos do sistema, né, que são muito importantes na nossa história, no nosso coração, e a gente então compartilha essas histórias com as pessoas, e quando fazemos isso, compartilhamos quem somos, de onde viemos e o que nos torna quem somos. E a força do turismo maori é sobre o fato de que a gente baseia o nosso negócio nos nossos valores. Eu já trabalhei para multinacionais, eu vendi a minha alma por um rápido período de tempo para que eu pudesse voltar para a minha família, mas eu percebi que a ideia de valores deles e as minhas ideias de valores eram completamente diferentes. A gente vive os nossos valores, tá? Todos os dias. Então faz sentido de quando a gente elabora nossa estratégia de negócios, nossos planos de negócio, que aquele valor está no cerne desses planos de negócio. E isso tudo faz parte da nossa história e a forma como a gente traz a nossa paisagem para a vida, os aspectos vivos da nossa história e todos esses aspectos, isso é a força das nossas histórias e isso é realmente a força dos nossos valores que estão no cerne dos nossos modelos de negócio. Então, a Horizon Tours, começamos a empresa em 2017, começamos a fazer o planejamento, tá, dessa Horizon Tours. Muitas pessoas com quem eu conversei, desde que desenvolvemos a Horizon Tours, me perguntaram por que vocês não utilizaram um nome maori para a sua empresa. E especificamente escolhemos esses nomes pela razão que, bom, tendo trabalhado com turismo a minha carreira inteira, eu percebo e sei a importância de ter um nome empresarial que as pessoas consigam se conectar, que eles consigam escrever, por exemplo, que é algo que eu descobri trabalhando num vilarejo que era esse nome que ela falou. Então, as pessoas quando tinham que escrever esse nome era um pouquinho difícil. Então, a gente quer que seja o mais fácil possível para as pessoas nos acharem. É por isso que a gente escolheu Horizon Tours, mas isso também significa algo para a gente, pois no tempo, quando a gente desenvolveu a empresa, né? O meu marido que trabalha com IT e o marido da Dai que trabalha com gestão ambientais, e eles tinham chegado no momento da carreira deles que eles estavam procurando novos horizontes. Isso foi algo que a gente começou a desenvolver, não foi algo que a gente do nada falou, não, vamos abrir uma empresa de turismo amanhã. Não. A gente passou meses e meses
vendo o que a gente queria fazer com o nosso negócio e o que fica no cerne da Horizon Tours e como que a gente dá as boas-vindas, né, ao nosso convidado, ao nosso visitante, como a gente comunica com eles, pré e pós-viagem, e todos esses valores. Então, a gente desenvolveu essa questão por alguns meses, nos certificando que a gente estava levando essas pessoas numa jornada, compartilhando essas histórias, mas que também estávamos fornecendo a oportunidade para que eles tivessem uma educação, digamos assim, né? E aí começamos a ver os nossos ativos culturais, sociais e todo o ambiente onde a gente mora é realmente um lugar maravilhoso. Por favor, venham nos visitar assim que vocês puderem, claro, né? Após essa pandemia maluca. Mas eu acho que a forma que a gente desenvolveu o Horizon Tours ao passar do tempo foi que a gente parou para entender qual valor para a gente era o mais relevante com relação à entrega que queríamos dar da experiência. Então, a Dai falou sobre esses valores anteriormente, e são valores que estão em toda a indústria de turismo da Nova Zelândia. Eu acho que em 2003 ou 2004, se eu não me engano, a Tourism New Zealand, que é o turismo da Nova Zelândia, montou, né, um material e eles utilizaram esses valores, né, que é o Kaichatgana e o Manakitanga. E eles mencionaram, escreveram, na verdade, esses valores. Não, eles falaram desse Kaichatgana como a conservação do nosso ambiente natural, e falaram sobre o Manakitanga como sendo a hospitalidade, mas como a Diane falou realmente na apresentação dela, esses valores eles não são simplesmente unidimensionais, eles são multidimensionais, eles precisam ser vistos como tal. Então, quando a gente fala sobre a Kaitiakitanga, da nossa perspectiva e do nosso Horizon Tours, e como que isso realmente está em todos os nossos valores, é sobre o processo pelo qual passamos para nos certificar que nós estamos realmente agindo como guardiões, e não só, né, desse ambiente natural, mas também guardando as nossas próprias histórias. Nós temos que estar confortáveis em saber que as histórias que estamos compartilhando elas vão ser interessantes para as pessoas, mas que nós também estamos felizes com as histórias que nós estamos compartilhando e que a gente está realmente ensinando as pessoas como que você viaja sustentavelmente na Nova Zelândia. A gente não utiliza nada descartável, né? Faca, garfo, não. Tudo que a gente usa, a gente tenta reduzir o impacto ao máximo no nosso ambiente natural e com isso, né, ensinamos a outras pessoas a viajarem de forma sustentável. Então a gente não tenta só viver no exemplo, a gente compartilha o exemplo. E o Manakitanga é aquilo que a gente falou, muitas pessoas abraçam, digamos assim, esse valor, mas para a gente não é só esse Manakitanga, não é simplesmente várias palavras em maori, mas são várias pequenas palavras juntas, porque essa Manakitanga pode ser Manakitangata, que é empoderamento das pessoas, e a gente vê dessa forma. Então, quando os nossos visitantes vêm, a gente quer empoderá-los por meio da potência, do poder da nossa história, a nossa conexão, quem que nós somos como pessoa, mas nós temos um nível de reciprocidade, por exemplo, e a gente realmente passa bastante tempo entendendo quem são os nossos visitantes, enquanto nós entendemos quem nós somos. E isso também está no cerne, por exemplo, do turismo maori. Por exemplo, o pessoal tem que ver esse Manakitanga ou Manakitanga como uma relação recíproca entre as pessoas desse local e os visitantes, que são as pessoas que vêm para, obviamente, desfrutarem da Nova Zelândia. Então, para o Horizon Tours, é realmente sobre empoderar as pessoas que nos visitam e também eles nos empoderam e também é sobre proteger os nossos ativos. E isso é na forma que a gente entrega e nos apresentamos dentro dessa apresentação a eles, por exemplo. E eu, bom, além de gerenciar o Horizon Tours com a Daiane e os nossos maridos, eu também trabalho como uma consultora de turismo no mundo maori. Então, eu trabalho com distritos operadores para poder entender o poder do turismo maori, mas também como que eles podem desenvolver um ethos de turismo maori para o distrito deles, para que os operadores de turismo possam realmente desfrutar dessas possibilidades. E é isso que eu estou fazendo aqui em Hamilton. Eu estava numa reunião aqui para trabalhar, falar o que você tem como oportunidade como um IUI para realmente abraçar
o turismo para que você tenha isso como uma possibilidade de desenvolvimento econômico, criando uma oportunidade para trazer com que as pessoas voltem para Hamilton com um emprego bom, para que eles possam, então, criar um caminho e que eles possam, então, estar à frente e gerenciar o seu próprio destino. Então, eu falo com as pessoas para que eles possam, então, entender quais são os valores, histórias que eles vão apresentar, né? Por exemplo, eu uso aquele ice booth, né? Que é como se fosse uma cabine, perdão, um iceberg, não um booth. Então, nós temos um iceberg aqui que eu utilizo. A gente não tem isso na Nova Zelândia, mas eu termino utilizando um iceberg. E aí, a gente olha para um iceberg e a gente tem aquela linha da água, né? Então, tudo abaixo tá, a linha de água não pode ser compartilhado e acima você pode, obviamente, compartilhar. Então, você tem aquelas coisas que são privadas, particulares, nossas, que a gente não quer compartilhar isso com ninguém porque isso é nosso. E nós temos as coisas que, sim, podemos compartilhar, tá? Como é em qualquer cultura, há partes da nossa história que são nossas, né? Não é para mais ninguém. E a gente precisa entender isso quando a gente quer trabalhar com alguém que queira desenvolver uma empresa de turismo moderno. O que você quer compartilhar? O que você não quer compartilhar? Isso é muito importante. Agora, quando a gente entra no conceito da narrativa de uma história, para os operadores de turismo indígena, eles têm que ter habilidade para contar uma história que talvez tenha algumas nuances, que talvez pode ser um pouco, sei lá, pode ter um pouquinho de alguns problemas dentro dessa história, né? Um pouco de algumas feridas. E como consultora de turismo, é isso que a gente faz. A gente conversa o que a gente quer atingir, né? Quais que são as nossas aspirações e como que nós chegamos lá, utilizando o turismo como um veículo para chegar nesses pontos. Então, você quer ter controle do seu destino econômico, você quer ter oportunidade de emprego para trazer pessoas de volta? Bom, como que nós podemos chegar lá? E isso nos permite, então, por exemplo, se você tem essa história, quais aspectos dela os anciões querem compartilhar e quais eles não querem que seja compartilhado? E para nós, somos realmente uma cultura que, sim, a gente escuta os nossos tios e tias que estão, né, acima de nós, né? Eles são mais velhos do que nós e a gente aprende deles. E é todo esse conceito de você dar um passo para trás para chegar no futuro, ou seja, toda aquela questão de ouvir os mais velhos que já passaram por isso antes de nós, antes da gente planejar o nosso próprio futuro. E aí o que a gente faz? Quando a gente identifica uma história que nós queremos compartilhar, nós mapeamos o elemento dessa história em todo o iceberg. Ou seja, isso aqui são as partes da história que queremos compartilhar, essas são as partes que não queremos compartilhar. E a partir do momento que você consegue ver essa linha da água, nós temos um benchmark, né? Nós temos elementos da história que a gente compartilha, aqueles que a gente não quer compartilhar. E aí, quando você muda essa linha de água como um operador, tá? Como empresa, e eu já vi isso várias vezes na minha carreira, pois o operador de turismo realmente quer, né, aquela experiência autêntica, verdadeira. E aí eles diminuem essa linha, digamos assim. Teve um problema que tivemos no passado, durante um momento que é um processo de boas-vindas cerimonial que nós temos que não foi muito bem. Então, isso foi utilizado como, digamos, um elemento de turismo, e aí não era algo muito tradicional, foi um marae comercialmente criado para uma experiência, e esse desafio era uma pessoa que ele estava vestido como um guerreiro, que saía, né, com uma arma que a gente tem, uma arma cerimonial, e aí ele oferece um desafio para um chefe da... Agora, isso é de uma perspectiva de turismo, então isso era um turista holandês que estava lá com um guia e mais 100 pessoas que estavam nessa tour, e ele enfrentou esse desafiador, que era um guerreiro maori jovem que tinha treinado, né, com essa arma por muitos anos e tinha uma conexão por muito tempo, o desafio, né, e obviamente essa boa vida cerimonial e as habilidades que ele tinha passado anos desenvolvendo. Então, quando ele, o senhor, né, o turista holandês, que claro, né, estava sendo o chefe, e ele, quando fica nervoso, ele ri. Eu faço isso também. Eu já ri em momentos muito inadequados, mas isso é algo dele, né, que ele fazia. E aí o guerreiro jovem que estava apresentando esse desafio,
ele achou que isso era algo desrespeitoso, pois isso era algo que ele passou anos aprendendo, e ele reagiu batendo, né, nesse turista. Ele meio que deu uma cabeçada nele. E o que isso significa? Bom, primeiramente, não era para isso que você vai fazer isso, mas o turista holandês não tinha informações suficientes para entender a importância do que ele estava vendo. Ele não percebeu os aspectos cerimoniais do que ele estava participando. E o homem, né, o jovem Mauri, estava fazendo isso 3 vezes ao dia, 5 vezes por semana. E isso te deixa muito cansado quando você está mostrando aspectos da sua cultura que são muito significativos. E você passou anos e anos desenvolvendo essas habilidades e entender tudo. Isso é um processo muito forte. Né? A Dai falou muito sobre a nossa cultura e isso realmente nos conecta para esses ancestrais. E a gente vai para o passado para nos conectar para o futuro, né? A gente vê o futuro com base no que a gente fez no passado, pois isso é um processo que ocorreu no passado, mas a gente faz isso até agora, quando a gente vai, por exemplo, em velórios, etc., né? E, obviamente, você tem esse desafio que ocorre. Então, realmente é um aspecto cerimonial muito forte. E quando você coloca isso num contexto turístico, sem a habilidade de explicar a perspectiva do guia, né, poder explicar isso para o turista holandês e o jovem que estava fazendo esse desafio, né, essa dança, para dar a ele a oportunidade dele liberar essa energia de fazer isso, pois isso é muito ponderado, né? Não sei se vocês já viram os guerreiros da Nova Zelândia. Se você pode imaginar como que ele fica, né, cheio de energia, digamos assim. Então, nesse momento, era a tempestade perfeita, porque você tinha um turista holandês que não sabia o que estava ocorrendo, um guia jovem também que não tinha feito essa distinção, e também uma outra pessoa, né, um rapaz que tomou a decisão errada. E tá vendo? Quando você passa então dessa linha da água, você tem que tomar cuidado, pois podemos ter efeitos negativos à experiência. E eu não estou dizendo que isso não deveria fazer parte de uma experiência turística, não é isso que eu estou dizendo, porque é uma coisa muito forte de você ver e participar, mas tem que ser explicado, tem que haver um nível de comprometimento da empresa, tá? Bom, isso faz muito tempo, essa empresa hoje está indo muito bem, mas eles têm que explicar isso para os seus visitantes e permitir, né, ao seu pessoal para que eles possam liberar aquela energia que vem com todas essas questões que eles estavam fazendo. Então, simplesmente estando nesse processo e não permitindo que essa linha, por exemplo, seja reduzida. Então, nós temos essas histórias, esses valores que são realmente privados e queremos mantê-los dessa forma. Você, assim, permite compartilhar os aspectos da sua cultura que todo mundo está confortável em compartilhar. Não, todo mundo concordou, não. A gente quer que eles vejam essa parte da história, mas não essa. E aí, com isso, você tem essa confiança para você poder compartilhar essa história, né? E então você tem, né, os seus ancestrais também confiam nisso. Então, quando você vai indo para trás para ir para o futuro, você vê que isso está certo. E o que eu estou fazendo em Hamilton e muitas das coisas que eu faço no país é ajudar o pessoal nesse processo do que eles querem compartilhar ou não. E de vez em quando eles pensam, não, isso aqui realmente não é bem o turismo, não é bem o veículo que a gente vai usar para chegar lá. E isso não tem problema, mas pelo menos eles tiveram a conversa para poderem, obviamente, né, decidir isso. Eu não lembrava o que eu tinha que falar, por isso que eu pedi o próximo slide, por favor. Bom, eu queria só passar para vocês algumas coisas bem rápidas, caso vocês tenham perguntas, mas eu gostaria de falar como que o Maori realmente abraça o nosso passado para nos preparar para o futuro, porque não é só de um contexto de turismo, pois tudo o que fazemos, como a gente planta, como a gente faz a colheita, como a gente planeja, tudo é sobre da onde que a gente veio, onde estamos agora, quem somos agora e como nos preparamos para o futuro. E isso é realmente um processo que é bem diferente, mas ele funciona muito bem no contexto turístico. Ele talvez não funcione tão bem num contexto empresarial, digamos assim, mas ele realmente funciona muito bem. Então, gostaria de agradecer a vocês por me escutarem aqui um pouquinho
falando de turismo, que é algo que eu adoro, e realmente gostaria de agradecer vocês pela atenção. Não sei, esse seria o final da minha apresentação. Eu não sei se a Jaqueline ou a Helena tem alguma outra coisa que elas gostariam de acrescentar. Muito obrigada, Kylie. Muito obrigada, Diane. Deixa eu só lembrar vocês estão ouvindo em inglês? Vocês estão com o canal English? Are you with the English channel in your computer? Then you can hear already the translation. Yes, good. Yes. Diane, you too? Yes, I think so. I'm not technologically savvy. I just push a button and it goes. Okay. Eu não sou muito boa de tecnologia, eu aperto uns botões aqui e o negócio desaparece. Mas se eu falar em português, Kylie, você escuta o tradutor? Yes. And Diane, you too? No, you don't? Okay. So you're going to change down the bottom of the screen, Di. There's a little world. Turn it to English and off, Portuguese and off. Agora tudo bem, Diane? Eu posso falar em português? I can, yes. Muito bem. Muito obrigada. Thank you. Thank you. Muito obrigada às duas pela brilhante apresentação, pelas brilhantes apresentações e inspirações realmente valiosíssimas aqui para o nosso grupo, para o nosso debate no Brasil em relação a pesquisas e práticas de turismo indígena. A gente vai abrir para algumas perguntas. Eu gostaria de saber se a gente começa aqui pelos nossos colegas ou se a gente vai diretamente para o YouTube. Eu vou começar com um comentário do professor André Cunha, é o nosso colega aqui na Universidade de Brasília, também no nosso grupo de pesquisa, o LETS, e ele gostou muito da conversa, valiosíssimo todo esse conteúdo, e diz que seria muito rico uma troca de experiências entre a visão maori e a visão dos povos indígenas e também dos quilombolas no Brasil. E que esse debate inspira para que a gente promova isso cada vez mais para enriquecer as perspectivas na pesquisa e na prática de turismo indígena. Eu vou então passar para a primeira pergunta para vocês. E a primeira pergunta vai para a Diane, em relação à descolonização da pesquisa. Diane, esse conceito que você trouxe para a gente, de fazer a pesquisa em co-desenho, todo o processo de pesquisa, de forma colaborativa e essa pesquisa ser uma troca de conhecimentos. Quais são as facilidades ou os desafios que vocês encontram na publicação desse processo, na validação desse processo em ambiente formal de pesquisadores? Okay, well, thank you. I guess there's, in terms of publishing. Muito obrigada. Bom, eu acho que em termos de publicação desse material, no meu campo aqui de administração, negócio e educação, há 5, 10 anos, tá? Era bem difícil a gente publicar e você via muitos acadêmicos indígenas publicando edições específicas, né? Dos periódicos específicos da disciplina, por exemplo, né, dessa área. E era realmente uma luta. E aí, quando eu entro nessa descolonização da academia, os locais de publicação, onde estamos excluindo a voz de qualquer um que não entra, né, digamos assim, naquela moldura da forma ocidental de fazer pesquisa, isso é um processo de colonização, né? Pois a gente está marginalizando uma voz que não se encaixa ali. O que eu gostaria de dizer é que eu acho que os grandes periódicos estão reconhecendo os valores de termos essas vozes diferentes, vindo de sistemas de conhecimento diferentes, os aborígenes, maores. Estamos vendo muito mais publicações e espaço para tal. Uma das coisas que eu reconheço com essa pesquisa indígena é porque não é muito específica de uma disciplina, porque normalmente, né, na academia, você tem, por exemplo, recursos humanos, né, operações, sustentabilidade, né, gestão, e os acadêmicos indígenas trabalhamos em todas essas disciplinas porque estamos trazendo esse conhecimento indígena para esses locais e realmente foi um desafio e realmente a gente também procura os periódicos que são acessíveis para a nossa comunidade indígena. Um dos periódicos que eu tinha, que era Alternative, que é um periódico indígena disponível
ou pelo menos é muito mais acessível para as nossas comunidades maoris e também para comunidades indígenas mundo afora. E é sim um desafio, de qualquer forma, né, em termos de publicação, mas eu terminei focando um pouquinho mais aqui na publicação, né, mas Então, sim. Não, perfeito, Daiane, porque a publicação é um dos produtos finais da pesquisa científica, então realmente muito importante conhecer essa perspectiva. Muito obrigada. A gente tem uma outra pergunta agora da professora Helena e é para Kylie. Kylie, é muito interessante a perspectiva aí dos valores indígenas no âmbito do turismo. E será que você poderia nos dar exemplos de uma experiência turística desenhada por maoris com os seus valores no centro dessas experiências? E um outro exemplo que seria algo em que os maoris tivessem menos protagonismo ou não tivessem protagonismo no desenho dessa experiência, apesar de terem envolvimento no tema. I think there's multiple examples of. Eu acho que há várias situações, vários exemplos que nós temos, por exemplo, a empresa Maori que entrega o seu valor pela sua experiência, tá? Né? Você como Maori, você não pode simplesmente tirar essa identidade, a forma que você desenvolve o seu negócio é de forma Maori. Então, nós temos empresas aqui em Hamilton, por exemplo, que pegam uma atividade principal, né, como você fazer, por exemplo, visitas em cavernas ou andar no rio, mas eles pegam um elemento cultural muito forte, eles falam, né, sobre o que isso significa para o povo maori quando você está, né, no bote, no rio, eles falam sobre as estrelas no céu. Então, é uma atividade bastante popular, mas que é feita com valor cultural intrínseco, que tem essa experiência aqui que torna ela mais viva. Nós temos outras experiências também na Nova Zelândia que têm um alto valor de valores tradicionais que são mostrados, digamos assim, numa lens de entretenimento, ou seja, aquele elemento de performance, né? Muitos dos nossos operadores de turismo, especialmente ali o pessoal do Norte Orua, é porque eles são de Tirauá, que é uma tribo Tirauá, eles são conhecidos pela sua performance, né? Então, eles pegam o que eles fazem bem e eles colocaram isso no contexto turístico para que as pessoas consigam se engajar com esse aspecto tradicional da nossa cultura, mas também o nosso povo, num contexto turístico. Então, em alguns momentos, e vindo da onde eu sou, né, tem neozelandeses que veem isso como algo não muito autêntico, até um pouco plastificado, digamos assim, como uma experiência turística, mas não é. Pois é realmente uma visão fantástica do que o Tiara faria. E eles fazem isso de forma fantástica, porque eles conseguem fazer isso, né, nesse contexto de turismo comercial. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas tinha muita coisa. Eu tentei, né, apresentar algumas coisas, mas nossos valores são quem nós somos como operadores de turismo. Agora, se a gente tem uma atração principal, se a gente está fazendo algo um pouco mais tradicional, ou como o nosso negócio, que é muito mais tentar juntar a cultura, né, e a conservação, o valor ele está sempre no cerne, né, daquela atividade, daquela proposta. Muito obrigada, Kylie. Nós temos aqui 2 comentários. Um que é da professora Yara Brasileiro, também pesquisadora aqui em nosso grupo, uma das pesquisadoras com grande experiência em publicações e também bastante experiente na pesquisa de turismo no Brasil. E ela diz o seguinte: eu não tenho pergunta, apenas gostaria de registrar meu agradecimento pela oportunidade de pensar sobre valores que temos esquecido. Voltar ao passado para nos conectar ao futuro me parece um excelente desafio. Valores que temos deixado de lado e esquecido, e essa tem sido uma excelente provocação para retomar esse assunto. Temos também um outro comentário da Fernanda Hummel, ela também é pesquisadora aqui em nosso grupo, e ela diz, muito interessante essa abordagem da apresentação da cultura de uma forma emocional, e a falta de compreensão por parte dos turistas que chegam com essas informações. Importante capacitar as empresas turísticas nesse sentido também.
Tem uma outra, agora sim, uma pergunta do Gabriel Tonin, que é como manter o protagonismo material e imaterial deixado por povos anteriores, onde já não há mais comunidades indígenas habitando aquela região, aquela terra. Como valer-se do turismo nessa situação, em que houve, né, no passado, legado material e imaterial dos povos indígenas, mas eles já não estão mais naquele espaço, naquela terra. Como vocês veem a possibilidade de turismo nesse contexto? You all right if I answer, Di? Yeah. Tudo bem se eu responder? Não tem uma resposta. Estamos tendo uma conversa bem semelhante aqui, e o I aqui, por exemplo, né, as terras tradicionais é uma cidade urbana grande, então para eles voltarem para essa cidade urbana de onde eles foram expulsos no passado, eles não têm dinheiro, porque o custo de vida é tão alto que eles não têm o dinheiro para poder comprar terra de volta aonde por exemplo, a terra tradicional deles. E como a Daiane mencionou na apresentação, a gente vive em Tanira, mas a nossa conexão nos leva de volta para Napoe, que é no norte, ao norte de Auckland. E a forma que eles vão lidar com isso, primeiramente, porque eles, como o Iwi, eles têm 2 pontos na cidade onde eles conseguiram trabalhar isso por meio desse processo. Eles desenvolveram isso para empresas de turismo maiores, mas também diversificaram para conferências, alimentos, né, bebidas também. Então, eles crescem também comercialmente e eles não dependem só de um pilar, digamos assim. E eles estão comprando terra aonde e quando eles conseguem para então começar um projeto de habitação. Mas aqui será um processo lento. E para Maori, não é uma questão de vamos fazer tudo agora. Não. O que a gente tem que fazer hoje para chegar aonde queremos chegar daqui a 100, 200 anos? Então, nós temos esses planos que auxiliam em trazer o nosso povo para casa, digamos assim, mas é um processo bastante longo. Isso é um exemplo de como eles estão fazendo, mas tinha uma parte ali também do protagonismo da Anne na pergunta, não sei se você quiser abordar isso. Isso aqui é com relação à terra onde a comunidade indígena não só não está mais lá, mas provavelmente, né, mesmo aqui em Maori, nós temos outras tribos que terminaram se integrando, né, nessa área. Então, seria esse tipo de situação? É isso? Creio que sim, exatamente. Como é que eles se integram nesse processo? Well, I mean, I've not had that experience. Eu tenho que dizer que eu não tive essa experiência aqui na Nova Zelândia, porque a nossa comunidade Maori, ela é muito ativa. E temos também uma comunidade nas Channel Islands, que é uma base Maori Iwi. Eu não lembro agora o nome deles ali no norte. Então muitos esforços foram realizados para, primeiramente, criar toda essa limitação da identidade, a língua, a cultura como o Iwi. E agora estamos vendo pessoas se identificarem mais como maoris, por exemplo. Mas eu acho que a próxima etapa é como que eles conseguiriam chegar, né, em alguma forma de desenvolvimento social e econômico. E eu não tenho a experiência, digamos assim, para falar, por exemplo, de uma cultura que realmente desapareceu efetivamente. Eu realmente não teria como responder. Mas eu diria, na verdade, seria irresponsável da minha parte responder algo sem essa experiência. Muito obrigada, Diane e Kylie. Temos várias perguntas, muitas outras perguntas. E, pessoal, a gente ainda tem aqui 15 minutos para a nossa conversa. Vou tentar dar uma resumida. E vou adiantar, vou colocar aqui para as duas, uma pergunta da professora Kathleen Andrek from the United States. So she asks in English, so I'm changing here languages. She says, Perdão, ela faz a pergunta em inglês, então vou falar agora em inglês. Então, para qualquer uma das duas, como que vocês lidam com o conceito de autenticidade com empresas? Me parece que turistas muitas vezes confundem
né? Essa autenticidade. Eu diria que a forma que eu vejo é que a autenticidade é um espectro. Então, se você está, por exemplo, nesse lugar deles, esse espectro vai estar em um desses lados. Então, por exemplo, para um neozelandês local, maori local, alguns aspectos tradicionais da nossa cultura, de vez em quando ficam no lado mais inferior aqui desse espectro, para alguma intensidade, mas para alguns dos nossos visitantes que não entendem isso e, obviamente, não cresceram com isso, não veem isso, sempre eles veem isso muito autêntico. E isso meio que se encaixa no nosso mundo. O que é autêntico? Porque aspectos tradicionais da nossa cultura e, né, o que eles vão fazer bem, por exemplo, isso é completamente autêntico, porque, por exemplo, as músicas que eles estão cantando, né, as danças, os movimentos que eles estão fazendo são autênticos, mas aí temos uma lente, uma ótica diferente de um operador de turismo como nós, que temos uma visão um pouco mais contemporânea sobre aquela educação sobre o ambiente, né? A gente tenta fazer aquela conexão e estamos usando ambos os espectros, mas as pessoas talvez vejam isso como não autêntico o suficiente. Os neozelandeses costumam ser os nossos piores críticos e muitos operadores com quem eu converso pensam que eles têm que compartilhar tudo abaixo daquela linha da água no iceberg para que eles realmente sejam competitivos e sejam tem um bom entretenimento e entregar essa experiência muito autêntica e como o espectro deles é tão amplo, para você talvez seja só uma rápida visão, né, desse mundo maori, mas as pessoas com que você está conversando, o mundo deles é muito grande. Então, quando a gente fala sobre autenticidade, realmente tem uma grande gama, um grande espectro do que essa autenticidade é para mim. E dentro dessa indústria do turismo, eu acho que há um lugar específico para cada empresa, na verdade, que está nesse aspecto. Para a gente, no nosso negócio, eu acho que a gente mantém a autenticidade porque nos mantemos verdadeiras a nós mesmos, nós somos muito claros de quem somos, a gente sempre fala que não somos mana finoa, ou seja, que é pessoas desse local, da região Otago, seríamos mana finoa se estivéssemos lá no norte, que é realmente de onde somos. Então, a gente pega essa responsabilidade de mostrar nós, autênticos, nós somos maoris, nós compartilhamos a nossa cultura, nossas histórias, a gente conta, né? Todas as nossas histórias e como que isso afeta nosso compartimento. Um exemplo, a gente vai no Ataco Maorai, que é uma casa de uma comunidade maori, e a gente não entra nessa casa, a gente vai até o portão. É um prédio muito bonito, tem uma igreja bem bonita, né? E a gente não vai a essa casa. Por quê? Porque não é adequado para nós entrarmos, né, nessa casa sem uma boa-vindas oficial, né, da pessoa daquele local. E os nossos visitantes também não podem entrar lá. A gente explica isso para eles e explicamos o porquê que não podemos ir lá. Estabelecemos um relacionamento com eles, eles veem as histórias que eles querem que a gente compartilhe. Eles também nos dizem o que eles não querem que a gente compartilhe. A gente compartilha as histórias sobre o Marau, enfim, e todas as essências daqueles locais, mas a gente não entra nesse Marae, por exemplo. Outros operadores de turismo não fazem isso, eles passam, entram nesse espaço da casa. Para nós, isso é extremamente mal educado, não é o que você deveria fazer. Mas não teve um visitante nosso que que reclamou. Eles gostam que a gente explica, né, o porquê que a gente não pode entrar nessa casa tradicional. Então, a autenticidade para mim é que a gente é quem a gente não perde quem a gente é e a gente mantém isso. Por quê? Vão ter várias fotos ali perto daquela casa, mas a gente não entra. E isso é a forma que a gente explica a nossa autenticidade. E a maior parte dos operadores de turismo maori, se não todos na Nova Zelândia, se eles se chamam um negócio, né, uma empresa maori, eles vão também se comportar dessa forma. Muito obrigada, muito obrigada. Ainda sobre esse tema de autenticidade, vou fazer só mais uma pergunta que deve se encaixar muito bem nessa conversa, Diane e Kylie, que é em relação aos volumes.
os volumes, assim, digamos assim, muito volume de turista, como é que isso impacta na autenticidade dessas experiências? Como é que vocês trabalham esse equilíbrio para receber um maior número de pessoas, ou que isso acontecia antes da pandemia, quando a Nova Zelândia realmente estava num índice de turismo muito crescente, e o que está acontecendo agora em relação a menos volume de pessoas? Como é que isso impacta na autenticidade, na percepção de vocês? Yeah, you go, Carl. In our business, no nosso negócio, nós tomamos a decisão de que não teríamos mais do que 8 a 10 pessoas nas nossas experiências, porque nós queremos assegurar que a entrega da nossa experiência, que ela entregue de tal forma que eles estão se conectando com a gente. E a gente acha que a gente não consegue fazer isso acima de 8 ou 10. Desculpa, um avião acabou de pousar aqui do lado e está fazendo muito barulho. Mas a gente não quer ter um número tão grande para que a gente não consiga desenvolver um relacionamento com cada um deles. Se você vê lá a avaliação do TripAdvisor, você vê que eles gostaram, eles falam conexão, né? Família, por exemplo, eles chegam como estranhos e eles saem daqui sendo família, digamos assim. E eu acho que a gente não consegue fazer isso. Você tem 20, 30, 40 pessoas em cada experiência. A gente teve um grupo só que foi acima disso, que era um grupo de estudantes da universidade, e aí a gente tratou isso como uma experiência educacional do que uma experiência de turismo, que é a experiência que a gente oferece. Eu concordo. Eu acho que quando a gente olha para os operadores de turismo, a gente procura o pessoal daquele nível um pouquinho mais prêmio, digamos assim. E há alguns operadores que, sim, fornecem, né, essas experiências para um grupo maior. E é como a Kylie falou, né, para a gente, né, manter essa autenticidade, por exemplo, tem gente que quer expressar a sua cultura e ninguém pode tirar isso deles, né? Então nós temos outras culturas que querem fazer isso, eles são maiores e ninguém vai questionar isso. E se isso vem da IWI, ou seja, do coletivo deles, eu não vou chegar e falar, não, isso aqui não é autêntico, porque são eles que determinam o que é autêntico ou não, e não são outros que têm que opor o que eles acham ser autêntico ou não. Agora, seria um problema se fosse um operador de turismo não indígena. Aí sim seria um problema, tá? E também seria um problema se fosse uma família falando de forma sagrada, e aí eles não podem fazer isso, porque aí as tias e os tios, que a Kylie mencionou anteriormente, eles não deixam isso acontecer, tá? Então é aquela noção, né, o tamanho, né, o volume de turistas, isso é algo que sim, eles têm pensado sobre isso, e no momento, devido à Covid, o setor de turismo está revisando seus processos em termos dos tipos de experiências que eles querem oferecer, a proteção, obviamente, do ambiente, né, do meio ambiente, conservação, e isso é algo que a gente pensou também para incluir algumas das nossas atividades, plantar, por exemplo, sementes para florestas regeneradas que a gente visita. Então, a gente talvez termine vendo mais oportunidades para operadores de turismo maiores para ter aquele visitante que quer ajudar a apoiar o meio ambiente onde eles estão, onde eles vivem, na verdade, né? Muito obrigada, Diane. Kylie, a gente tem 2 perguntas e daí, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por conta do tempo, mas só por conta disso, porque se pudéssemos, discutiríamos muito mais. A pergunta da professora Heloíse Botelho, que chegou pelo YouTube, é sobre se existe racismo e conflitos pelo uso e o acesso ao território da Nova Zelândia, na Nova Zelândia. Como isso é tratado no âmbito das políticas públicas? E qual é o rebatimento disso por meio do turismo? Look, in New Zealand, look, we're not perfect. We've got. A Nova Zelândia, a gente não é perfeito. A gente tem uma economia política bicultural, como eu mencionei. Nós temos sistemas, legislações, regulamentações, regras que protegem os direitos maiores em terras, meio ambientes, etc. e tal, mas não é perfeito.
Então, nós temos tudo isso dentro do sistema de educação, enfim, sistema de saúde, mas isso aqui é sobre sistemas e não necessariamente pessoas. Então, vai realmente precisar, né, digamos assim, de uma avaliação crítica do nosso governo, nossas comunidades, para refletir como sistemas de saúde, educação, sobre o uso de terra, como tudo isso perpetuou o racismo e como que nós podemos reduzir isso, e não tem uma solução rápida. Isso é algo que eu acho que a maioria dos neozelandeses vão falar, racismo? Não, não tem racismo aqui, mas não é bem assim, né? Esses problemas existem, sim, e como a comunidade não só maori, mas também a comunidade não maori precisa trabalhar todo mundo junto para a gente poder lidar com esse tipo de situação. E eu acho que em termos sobre, né, essa parte de racismo em territórios diferentes, a gente talvez brinque um com os outros, né, entre as tribos, né, enfim, a gente, né, faz aquela brincadeira, mas a gente, mesmo sendo de tribos diferentes, nós somos maoris aqui, né, dentro da Nova Zelândia. Agora, dentro da indústria do turismo, alguém disse para mim há um tempo atrás que era globalmente quente, localmente não. Isso significa que os neozelandeses não achavam que Maori era algo especial, mas isso está sendo muito bem reconhecido globalmente. Eu acho que isso está mudando, pois o número de neozelandeses que terminam vindo, né, nas nossas tours e esses passeios e começam a aprender sobre a terra, língua, organização Maori, isso está melhorando muito. A gente falou também, né, sobre, não sei se era o racismo no setor de turismo. Não é bem uma conversa de racismo. Eu diria que é mais sobre a apropriação, né, a propriedade. Quem que tem o direito de contar essas histórias e quem que tem o direito de usar essa terra dentro de uma narrativa. E isso pode ser algo dentro das tribos em si, né, dos iuís, que é a sua versão da história. A minha história tem uma versão diferente. Então, quando a gente olha para uma montanha, se você olha para o lado sul, é completamente diferente do lado norte, mas é a mesma montanha, né? E você termina tendo esse conflito, de certa forma, mas é mais uma questão de propriedade intelectual, de quem que realmente termina contando essa história e precisa ser contada pelas pessoas corretas, no lugar correto e da forma correta. Muito obrigada. E aqui a última pergunta, e aí a gente já parte para o encerramento. Então, se vocês puderem, Diane e Kylie, responder e já deixar uma mensagem aqui para os brasileiros em relação a insights de aprendizados de vocês para a gente seguir no debate aqui. É interessante, quiçá, talvez sobre a pandemia, né? Se a pandemia tem mostrado diferenças e algumas oportunidades para vocês no sentido de repensar a relação doméstica, né, aí no país, como é que as visitas acontecem, se a própria Nova Zelândia está olhando mais para vocês com outros olhos, o que aconteceu recentemente. Mas a pergunta é da Júlia Souto, e ela afirma que os museus de cultura maori, todos eles são fantásticos. E como é que o turismo incentivou esse processo de criação dos espaços com muita interação, ou se foi o contrário, esses espaços é que permitem mais turismo? Como é que vocês veem essa relação museu e turismo? I think from the museum perspective. Bom, eu acho que da perspectiva de museu, realmente temos muitos museus no país que são gerenciados pelos maoris. Então, se você tem alguém que tem, né, esse museu você tem que estar trabalhando em conjunto com o Iwowo e a Katiaki, né, desse Tongo. E eu acho que os museus realmente têm um papel enorme dentro do contexto da nossa tapestaria turística, digamos assim, pois dá, sim, um insight à nossa história. Vocês conseguem ver alguns dos tesouros físicos que nós temos. Eu vou passar rápido aqui, porque eu também tenho que ir, infelizmente. Mas outra coisa que eu gostaria de dizer em relação à pandemia, o que eles fizeram com a relação do turismo maori em geral aqui em Nova Zelândia, é que a gente viu um aumento de turismo na Nova Zelândia nos últimos anos, mas o que a pandemia fez é que agora estamos trabalhando no nosso negócio. E
O governo colocou planos para a gente desenvolver planos de negócio, para a gente ter essas discussões do tipo, queremos voltar para onde estávamos, queremos dezenas de milhares de visitantes visitando os nossos ativos naturais, e aí agora a gente tem valor com relação ao volume, quando a gente pensa, né, sobre o turismo em toda a Nova Zelândia, e essas conversas são muito necessárias, pois se a gente continuar nesse caminho que estávamos, a gente ia, sim, chegar a alguns problemas muito grandes de natureza social, por exemplo, que acho que, de repente, não teriam volta. Então, realmente, há um ponto positivo dessa pandemia e foi isso. É realmente muito difícil. A gente está falando de operadores que estão tentando sobreviver com 10, 15% da receita que eles tinham há um ano. Eles estão tentando mudar o foco deles, fazer coisas diferentes para poder, né, pagar as contas. E realmente essa parte doméstica que eles não procuravam, né, o turismo maori doméstico, porque eles achavam que eles conheciam, mas agora sim, temos pessoas querendo se envolver mais, porque aí, de repente eles vieram aqui para aquela experiência da estrela, porque eles só querem ver as estrelas, mas quando a gente começa a mostrar as nossas estrelas, né, naquela cultura maori, meio que abre uma vontade de conhecer mais sobre essa cultura indígena, né, do país deles, e isso realmente tem sido muito positivo para nós, pois a gente está mudando, sei lá, um visitante por vez que seja, mas vamos continuar a fazer isso e esperamos que, com isso, as pessoas se abram mais para conhecer a cultura maori, que é algo muito positivo. Eu acho que eu consegui responder tudo. Sim, eu vou reiterar isso. Eu acho que a gente realmente tem a nossa cultura para toda essa criação e inovação de oportunidades. E agora temos que, obviamente, pensar além dessa pandemia e estamos trabalhando um pouquinho mais detalhadamente com construção de relacionamento com nossos operadores maiores para podermos, então, compartilhar essas questões. E isso tem sido bem interessante. Muito obrigada, Diane. Muito obrigada, Kylie. A gente precisa encerrar por conta do nosso tempo. Então, convido aqui a Marina, representando a Embaixada da Nova Zelândia, a professora Helena, para, junto comigo, agradecermos aqui pela sessão incrível e riquíssima de compartilhamento de conhecimento de vocês. Muito obrigada. Thank you very much. Que hora. Muito obrigada. Muito obrigada. It was a great opportunity to hear from you. Foi realmente uma grande oportunidade de ouvir a experiência de vocês e eu espero que isso seja a primeira de muitas oportunidades para discutirmos essas questões tão importantes para todos nós. Muito bom, muito bom. Então, um abraço para vocês, boa viagem, Kylie, boa tarde para vocês, aqui para a gente é boa noite. E olha, encerramos com comentários muito positivos aqui do nosso grupo e também no YouTube. Então, nosso muito obrigada de coração. Que a hora. Obrigado, I think. Yes! Brilliant! Thank you. Bye-bye. Bye, thank you.